esta notícia, ontem, a hora que eu li, me deu um vazio no estômago. Nossa, caiu até minha pressão. Eu que tenho pressão alta, ela caiu. Eu vou ler essa notícia com trilha sonora. Alemão, põe a trilha sonora para eu ler essa notícia. Tá? A hora que você colocar, você fala assim, pá, Vivi, coloquei. Tá bom? Ah, pronto. Então eu vou ler com trilha sonora. Prestem atenção que eu acho que vem a calhar. Os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, além de ministros do governo Lula e de todos os outros ministros do STF, fecharam um acordo que prevê novos critérios para dar mais transparência, rastreabilidade e correção aos repasses de dinheiro público via emendas parlamentares. A decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução dos recursos, segue valendo até que os termos acordados sejam colocados em prática pelo Congresso. As emendas PIX, que motivaram insatisfação do Congresso, continuam existindo. Mas os parlamentares que passam a ter que indicar antecipadamente como o dinheiro será utilizado pelas prefeituras e estados. A nova regra também prevê que o TCU prevê que o TCU seja responsável por fiscalizar as execuções destes recursos. O encontro entre os representantes dos três poderes com PH foi marcado por um clima de tensão, ainda bem que eu li certo, hein? E críticas por parte de Arthur Lira, presidente da Câmara. Segundo informações da Folha de São Paulo e do Globo, a reunião não foi tranquila, com os participantes rebatendo um ao outro a todo momento. Logo no início da conversa, Lira reclamou de estar havendo um 2-1. Sorte dele, podia ser um 5-1, na relação entre os poderes com PH, numa referência ao que seria uma tabelinha entre judiciário e executivo para escantear o legislativo. Muito obrigado pela trilha sonora, alemão. Quem gostou, bate palma em silêncio. Tomé Abduche, que notícia maravilhosa. Você vê, quando o Congresso quer, ele resolve. Eu vejo um problema tão sério para a vida do brasileiro, a emenda PIX, né? Eles não poderiam deixar o STF passar por cima. Muito nobre. Olha só, eu estou tentando entender até agora o que está acontecendo, porque para mim ainda não está muito claro. Essas emendas sempre foram utilizadas pelo Poder Executivo como uma forma de poder fazer com que as pautas importantes para esse poder tramitassem e fossem aprovadas dentro do Poder Legislativo. Eu acho que não há dúvida disso. Tanto que foram bilhões e bilhões de reais liberados nos últimos anos, sendo valores muito superiores a governos passados. Agora veja bem, o ministro Flávio Dino suspende a execução das emendas? Alguma coisa me parece errada com tudo isso. Porque, teoricamente, o ministro Flávio Dino, ele faz parte da patota. Ele faz parte desse governo. E algo que é importante para o presidente Lula ser barrado pelo Flávio Dino me parece alguma coisa que me cheira a algo diferente. Eu não compreendi com clareza tudo isso até agora. Uma decisão pesada. E neste momento que eu estou como político, eu começo a perceber que tem muitas coisas que acontecem dentro da política que não chegam com clareza para a sociedade. Parece que eles combinam o jogo de alguma forma para que isso seja levado causando uma impressão à sociedade diferente da realidade do que eles querem que aconteça. Então veja bem, aí eles juntam ali os três poderes, juntam representantes do Poder Executivo, juntam o presidente das duas casas, juntam a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que nada mude. Nada mudou. As emendas continuam as mesmas. E aí eu vou explicar um pouquinho como funcionam essas emendas, até fazendo um paralelo com o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, a qual a gente tem um alinhamento muito grande com o governador Tarcísio de Freitas e que de forma nenhuma nunca foi utilizada para que se vote A ou se vote B. Ela é utilizada como o objetivo real das emendas, para que o parlamentar possa estar enviando as emendas para serem utilizadas dentro das suas bases, de acordo com o que é importante para a sociedade. Então veja só, em São Paulo nós temos as emendas impositivas e as transferências voluntárias. O que significam as emendas impositivas? É aquela emenda que você, parlamentar, direciona para uma determinada cidade, para um determinado projeto,
por uma determinada causa social que tem a documentação preparada para poder receber essa emenda. E aí nós temos o que nós chamamos de transferências voluntárias. A transferência voluntária, você não coloca a sua digital nela. Você indica para o governo que essa emenda tem que ser enviada para tal lugar, mas quem envia é o governo. É muito parecido com a tal da emenda PIX. E como eles estão regando Brasília com essas emendas, chega a ser importante para algum, estou pondo entre aspas aqui, para alguns parlamentares, levarem essas emendas sem que tenha clareza para onde elas estão indo, que é o que chamaram na campanha passada de orçamento secreto. Vocês devem se lembrar, batiam muito no orçamento secreto. Ah, o orçamento secreto do presidente Bolsonaro. Começou o governo novo, o que aconteceu? Eles mudaram a palavra de orçamento secreto para emenda do relator. E regaram, e regaram, e regaram na grande maioria dos projetos de leis importantes para o governo, importantes para o Lula, importantes para o Poder Executivo, aquele parlamento, para que esses projetos pudessem ser aprovados. Então, Pavinato, eu confesso que eu estou muito confuso com o que está acontecendo, porque não faz sentido. A conta não fecha. Partido Flávio Dino, algo que é importante para o Poder Executivo. Agora, professor Suano, é uma questão terminológica. É a mesma coisa falar assim, hoje eu vou meter, hoje eu vou fazer amor. Quando era o governo Bolsonaro, era metelança, agora é amor. Aí o professor Suano, o deputado Tomelli disse aqui, né, que eles fazem parte da patota. Se esse povo todo lá faz parte de uma patota, o povo fica com patati e patatá? Fica numa condição pior do que essa. Meus cumprimentos a ti, Pavinato, Tomé, Geis, Luiz, todos que nos acompanham e a toda a Oeste. Eu vou pegar alguns pontos, vou pegar alguns ganchos, tá? O primeiro deles em relação ao orçamento secreto. Eu sempre discordei da forma como apresentava o orçamento secreto, tentando culpabilizar o presidente Bolsonaro. Ele não teve culpa nenhuma daquilo, aquilo foi uma ação do Rodrigo Maia. Ele é que inventou aquilo exatamente para tentar, de alguma forma, controlar o governo, e o governo ainda assim peitou, porque o governo do presidente Bolsonaro, ali ele se apresentava dizendo, eu não vou negociar com vocês individualmente, eu vou negociar com projetos e projetos que vêm de frente. Mas ali tentaram fazer aquilo. Só que agora o negócio é pior, porque pelo menos no orçamento secreto você tinha como rastrear para onde ia. Agora, o que o Lula fez? Ele simplesmente trouxe e não tem rastreabilidade nenhuma, porque ele engatou e aceitou, porque isso era positivo para todo mundo. O problema é que teve uma guerra entre eles e está tendo uma guerra de vaidade, o que me parece que não é nem só vaidade. Nós temos agora, no final do ano, Pacheco e Lira não servem mais para nada lá no Senado, porque o Pacheco ele não tem mais credibilidade nenhuma e o Lira deixa de ser presidente da Câmara e ele não pode se reeleger. Ora, qual é a jogada? Eles estão tentando arranjar de alguma forma um protagonismo para tentar se indicar para alguma coisa. Eu tenho uma leve sensação de que o Arthur Lira vai tentar ser ministro da Saúde, que tem um orçamento de 180 bilhões aproximadamente. Tem uma experiência boa, porque você veja, as emendas que ele recebe, manda lá para o Alagoas, para o tal Hospital do Açúcar, né? Em 10 anos esse hospital recebeu 1 bilhão em emendas, não tem atendimento, tem salário atrasado. Né? Ele tem essa expertise na área da saúde, hein, Luiz Arthur Nogueira? Vai ser uma boa. E agora, essa reunião mostra também, né? Quando o Congresso quer, ele vai e resolve. Vamos resolver o quê? O nosso dinheiro, até porque é época de eleição. A gente tem que fazer campanha. Nós precisamos gastar. E depois dizem que a eleição tem que ser equânime, tem que ter paridade de candidatos, né? Sonho meu, sonho meu. Bom, Pavinato, queria em primeiro lugar dizer que o maior especialista em saúde que eu conheço é o professor Suano, que está doente todos os dias. Bem lembrado. Né? Então, se é para indicar alguém, eu indicaria o professor Suano para o Ministério da Saúde. Alô, Drogazil, alô, Ultrafarma, seu Sidney, seu Sidney. Patrocina a gente, seu Sidney. Olha, Pavinato, o ministro do Supremo, Flávio Dino, proibiu a emenda PIX, exigindo que houvesse transparência. Então vamos traduzir isso. O Supremo Tribunal Federal está pedindo transparência ao Congresso. E eu pergunto, quando o Congresso vai pedir transparência ao Supremo, por exemplo, em relação a esses escândalos revelados pela Folha, que mostram que o ministro Alexandre de Moraes não teve transparência nenhuma nos inquéritos? Quando que o Congresso vai exigir transparência do Supremo? É só de um lado? Só um lado que exige do outro? Esse é um ponto. E o outro que eu queria destacar aqui, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que está perdendo por 2-1, né? Que seria ali um joguinho entre Supremo e Executivo contra o Legislativo. Eu lamento informar que, na verdade, a sociedade brasileira há muito tempo é que está perdendo de 7-1.
Exatamente. E o Lula é 4-1, né? Porque é 4-1, exatamente. Não é, Geisiane? É. Obrigado. Que comentário profundo. Vamos seguir a pauta. Olha, quando a gente lê a matéria do Globo, a gente tem acesso às falas, né, do Barroso ali logo após a... Você vai fazer aspas? Você quer a balinha? Fazer a balinha do Barroso. Mas a fala dele é bastante interessante, tá? A fala do Barroso, ele fala que... ele fala assim, nós conseguimos, balinha, tá? com um diálogo franco... Olha só, presta atenção nas palavras dele. Diálogo franco, balinha institucional, balinha extremamente... Não fala, eu tô fazendo a balinha com a boca. Extremamente produtivo, chegar a um consenso possível diante de visões diferentes. Olha só que interessante. Eles encontraram visões diferentes ontem na reunião. Acabou, eu fico né? me perguntando quais são as razões diferentes que eles encontraram durante esse encontro, ali, né, nessa reunião que eles fizeram. Parece que o Brasil não tem problemas mais importantes e problemas prioritários, a exemplo do escândalo do Alexandre de Moraes, mas não só o escândalo, porque eu repito, boa parte da imprensa está tratando o escândalo como se fosse a primeira prova real e cabal e material de que houve alguma coisa estranha dentro do STF ao longo desses últimos 5 anos. E a gente sabe que não, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Mas parece que isso não existe no nosso país. Sabe o que eu fico e pensando? a sensação como é que o Jean Willis reagiu a esse escândalo? Ele tá no Brasil, ele voltou, a esse né? escândalo do Alexandre. Sabe que ele deve olhar para o Alexandre de Moraes e falar assim, escândalo! É o máximo que ele faz, né? Tomara que ele não invente de cuspir em mais ninguém. Mas o que me chamou a atenção é que o Pacheco, por exemplo, disse que foi razoável. Ele achou que chegaram ali num senso comum razoável. O que me chama a atenção é que as falas deles dar a entender que os 3 poderes estão agindo de maneira extremamente democrática, como se não tivesse nenhum tipo de problema. Então, olha aqui, nós sentamos e conversamos, temos as nossas divergências, nós temos as visões diferentes, mas ainda assim, o que prevalece é a democracia. Não, é a democracia. É o D, mas não é o dinheiro. É a democracia deste país. A democracia está pujante, a democracia está saudável neste país, e a gente sabe que não. Mas quando é para o interesse do Congresso, que é sim o dinheiro, infelizmente, rapidamente todos eles se movimentam. E aí a pergunta clássica, né? Era o mais conservador já eleito na história deste país. E a minha pergunta fica, cadê? Onde estão esses congressistas? Estão conservando o status quo. Só se você não pedir. Então eu não vou fazer. Exatamente. Já avisei hoje. Na reunião anterior, já avisei. Mas então deixa eu rasgando. interromper, mas com toda a gentileza, porque é um gancho muito legal, Geise. Eles se reúnem e fazem de conta que os 3 poderes estão buscando uma forma de se equilibrar, justificando tudo que está nesse sistema. Na realidade, não está. A relação entre os 3 poderes está desequilibrada e tem algumas lideranças que estão querendo protagonismo. Basicamente é isso. Aí eles se reúnem, saem de lá dizendo, nós resolvemos o problema, chegamos a uma certa conclusão para amenizar. Temos uma lista de como se comportar na questão das emendas parlamentares, mas não trata que a emenda parlamentar é um erro estrutural, não deveria nem existir, deveria ter um pacto federativo funcional. Não tratam que, afinal de contas, a relação entre os poderes está destruída, não tratam que o Arthur Lira saiu de lá dizendo aqui, basicamente, me colocaram numa situação de escanteio, porque o legislativo ficou rifado. E eu olho para o Pacheco não faz nada, sou eu que estou sozinho brigando. Ou seja, cria uma sensação de que estão governando e criando o equilíbrio entre os poderes. Na realidade, não tem equilíbrio nenhum. É isso que vamos ver nesse futuro breve.